Meus irmãos, nós estamos diante de mais um momento em que a igreja terá o privilégio de eleger oficiais para a condução do trabalho. E a proporção que isso acontece é dever do ministro da palavra e do sacramento orientar a igreja acerca do perfil dos seus oficiais, tanto os presbíteros quanto os diáconos. E como diz o artigo 110 do capítulo 7 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, cabe à Assembleia da Igreja local, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger presbíteros e diáconos para a provisão desses cargos. O artigo 111 diz: o conselho convocará a Assembleia da Igreja e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para os cargos, e baixará instruções para o bom andamento do pleito, com ordem e com decência. Então, nosso dever é instruir a igreja. Eu quero convidá-los que abram a Escritura, lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos do 1 até o 7, é o texto que vai nos orientar nesta manhã acerca do perfil e das responsabilidades do presbítero no sistema presbiteriano. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos do 1 até o 7. Veja o que diz a Escritura. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta para ouvir a exposição da Palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Nós vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, abre-nos o coração para compreendermos a Tua palavra. Nós anelamos ouvir a Tua voz. Por isso suplicamos, meu Senhor, que por Tua graça, bondade e por Teu poder, comunique-nos a verdade lida, de tal forma que haja plena compreensão do perfil desejado para esse ofício tão importante no governo da Tua igreja. Que o Senhor nos dê a clareza daquilo que o texto quis comunicar aos seus leitores, e que ele faça a diferença também em nossa vida, na vida dessa igreja que se prepara para mais um momento de eleição para oficiais, para a provisão do governo e do sustento do Teu povo. Que em tudo Jesus Cristo, nosso bendito e amado Redentor, seja honrado e glorificado. Amém. Meus irmãos, no próximo dia 8 de agosto de 2021, nós teremos novamente eleições para oficial da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso. E conhecer o perfil estabelecido para a Escritura, para o ofício de presbítero, é de vital importância para que o voto dos irmãos seja não somente útil, mas consciente à luz da própria passagem que foi lida há pouco. O entendimento do valor deste ofício, meus irmãos, exige inicialmente um passeio conceitual acerca
deste oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para isso, nós vamos primeiro avaliar etimologicamente a palavra presbíteros. Esta palavra sinaliza, dentre outros conceitos, a ideia de um ancião, alguém de idade avançado na vida, membro de um concílio, aqueles que são legitimados por Deus para presidir as igrejas. O dicionário Aurélio da língua portuguesa afirma que o presbítero é um sacerdote ou um superintendente da igreja protestante ou um bispo. Buscando compreender ainda e definir de fato o perfil, as qualidades desse oficial, Luiz Berkoff, em sua teologia sistemática, afirmou que dentre os oficiais comuns da igreja, os presbíteroi, ou presbíteros, ou episcopoi, ou bispos, são os primeiros na ordem de importância na igreja. O primeiro nome significa simplesmente anciãos, ou mais velhos, e o último supervisores, ou superintendentes. O termo presbítero é empregado na Escritura, segundo a teologia sistemática de Luiz Berkoff, para denotar homens idosos e para designar uma classe de oficiais tanto parecida com aquela que exercia as suas funções no Antigo Testamento na sinagoga. Para Francisco Martins, o presbítero é um homem menos moço, com mais idade do que o comum de um cargo ou congregação. Então ele diz, idade no sentido de vida mental, vida moral e vida espiritual, experiência mais mesmo do que vida no tempo. Ele está falando sobre cronologia. Portanto, meus irmãos, um presbítero não deve ser necessariamente alguém avançado em dias, mas alguém que, mesmo sendo relativamente moço, impregne em sua bagagem sociocognitiva maturidade de vida, especialmente, meus queridos irmãos, vida cristã. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil afirma que o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Meus queridos irmãos, as cartas pastorais consistem na base escriturística, onde nós podemos conhecer o perfil e o papel deste oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. O apóstolo Paulo, ao discorrer acerca da excelência desse ofício, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, como foi lido, afirma: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Meus queridos, o apóstolo utiliza aqui a palavrinha grega episcope para descrever a excelência do ofício. A ideia aqui é de conferir relevo à excelência do ofício, que não deve servir como fonte de ambição para qualquer pessoa, seja alguém que se entende como apto para o exercício desse papel na vida da igreja, ou um eleitor que deseja promover alguém para este cargo. Para que você perceba de fato o que Paulo está comunicando aqui, nós podemos perceber que após excluir aqui a possibilidade de que uma mulher possa exercer este cargo, o cargo de presbítero na igreja, ele destaca aqui que o excelente é o ofício e não a busca por ele. Portanto, meus irmãos, tal ambição deve ser considerada como pecaminosa e merece a condenação. O que nós pensamos é que o ofício
deve sair em busca do homem e não o homem ir após o ofício. É importante, então, depois de definido que, de fato, o excelente é o ofício e não a busca, percebermos que Paulo já havia tratado sobre o ministério ordenado para as mulheres. E ele havia vedado a possibilidade de que uma mulher possa ser ordenada para essa função, e ele já tinha feito isso no capítulo 2, versos 11 e 12, da sua primeira carta a Timóteo, quando afirmou: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Meus queridos, considerando então as dificuldades tão naturais deste ofício tão laborioso, nós precisamos de pensar que aqueles que o aspiravam deveriam levar em consideração, e de fato deveriam levar bastante em consideração, o fato de que deveriam estar preparados para suportar um jugo tão pesado, que é o jugo do governo da igreja, de decisões que são tão importantes e tão dramáticas, que envolve toda a coletividade e que afeta inclusive os interesses e as emoções das pessoas. Então, anulando a possibilidade de que a mulher pudesse exercer esse ofício, considerando e dando visibilidade não à busca, mas à excelência do ofício, Paulo então passa a definir o perfil daquele homem que deve assumir esse cargo na igreja de Cristo. Vejo então que em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, ele faz a primeira afirmação quando diz: é necessário, portanto, que o bispo seja. Então vejam, a sentença aqui, paulina, atribui um novo título aos presbíteros, o título de bispo. Meus irmãos, a erudição moderna é virtualmente unânime em sustentar que na igreja primitiva os presbíteros e os bispos eram efetivamente a mesma pessoa. Não há aqui uma distinção de classe, como querem alguns. Como no caso da IPB, a palavra presbítero é utilizada para presbíteros regentes e para presbíteros docentes, e não há nenhuma distinção, há de fato um nivelamento. O manual litúrgico da IPB, de forma especial, falando das competências do presbítero docente, que é o pastor que está investido de autoridade para o ensino da igreja, diz que é chamado bispo porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. É chamado também de pastor porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro porque ele cumpre ser grave e prudente. Anjo da igreja porque é mensageiro de Deus. Embaixador porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores. Doutor, porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta e convence aos contradizentes. Meus irmãos, é importante destacar que essa multiplicidade de títulos para o mesmo ofício não estabelece no sistema presbiteriano um nível de hierarquia, ainda que haja de fato uma distinção entre os pastores que recebem a formação em teologia, daí a designação de reverendos, e os presbíteros que em sua maioria absoluta não têm a formação em teologia. É importante então, e considerando que esses títulos não representam qualquer nível de hierarquia na igreja, percebermos que o apóstolo vai indicar aqui as qualificações desse oficial, e ele inicia com a seguinte afirmação, ele diz: é necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível. Meus queridos, a palavra utilizada pelo apóstolo aqui na língua original é anepileptos, que traduzida para o versículo como lido é irrepreensível. Meus queridos, esta palavra aponta para alguém que não pode ser repreendido.
Esta palavra aponta para alguém que pelo seu comportamento não pode, não deve ser censurado. A palavra utilizada aqui pelo apóstolo refere-se a uma posição que não está exposta ao ataque, a uma vida que não está exposta à censura, a uma arte ou técnica que é tão perfeita que não se pode encontrar falhas, e há um acordo aqui, de fato, na mente do apóstolo Paulo, em sugerir esse perfil de comportamento para o jovem pastor Timóteo, a fim de que a igreja fosse provida deste oficial com esse comportamento que promovesse a glória de Cristo e desse visibilidade a essa função tão importante de governo na igreja. A ideia é de que o dirigente cristão deve ser um homem que não só esteja livre destas faltas mencionadas há pouco, que podem ser atacadas com acusações definidas, mas deve ser um homem de qualidades tão excelentes que esteja fora de toda crítica. É isso que Paulo quer quando ele usa essa expressão de que o presbítero deve ser alguém irrepreensível. Mas ele segue, e percebam na exposição do texto bíblico que ele afirma que este homem também deve ser esposo de uma só mulher. Meus queridos, é importante destacar aqui que esta sentença não está desqualificando os solteiros. Devemos lembrar tanto de Timóteo, que é o receptor desta carta, que é um jovem pastor, possivelmente solteiro, e do próprio apóstolo que está endereçando essa carta a ele, que era desprovido de um matrimônio. Por isso, o que nós devemos compreender aqui é que o que se requer desse homem, sendo ele casado, é que a sua relação conjugal deve ser exemplo para os demais, na fidelidade, no amor devotado que ele deve ter à sua esposa. É esta ideia que não desqualifica os solteiros, que inclui também os solteiros, mas que dá ênfase a que aquele que é casado deve amar a esposa como o próprio corpo, como disse Paulo escrevendo aos Efésios. Meus irmãos, ele ainda destaca outra qualidade que o presbítero deve ter, e para tanto ele vai utilizar uma outra palavrinha grega, que é nefalios, para descrever o caráter de alguém temperante, para descrever o caráter de alguém sóbrio, para descrever o caráter de alguém controlado. Daí a afirmação de que é necessário, portanto, que o presbítero seja temperante. Meus queridos, nefalios significa sóbrio, mas também quer dizer atento. Nefalio significa sóbrio, mas quer dizer também vigilante. Meus irmãos, o ensino das cartas pastorais assinala aqui que o cristão não deve permitir-se nem a prazeres, nem a indulgências que diminuam a sua vigilância cristã ou manchem a sua conduta cristã. Daí essa palavra tão dura de Paulo na escolha daquele que deveria exercer o governo na igreja. A ideia é de que essa pessoa tenha uma vida tão profunda, que seus prazeres não sejam primariamente os prazeres dos sentidos, como por exemplo os prazeres dos boêmios, mas os da alma. Meus irmãos, o que Paulo está endereçando como proposta para Timóteo, que haveria de estabelecer presbíteros na igreja, é que tal pessoa deve ser movida, conduzida, dominada pelo fervor espiritual. É exatamente isso que o apóstolo está propondo aqui, e ele segue então apresentando sua lista de exigência para esse oficial, e ainda afirma: é necessário, portanto, que o presbítero seja sóbrio. Meus irmãos, na lista das expressões gregas utilizadas aqui pelo apóstolo Paulo, ainda há indicação
de uma palavrinha que é no original kosmios, que define alguém bem organizado e conveniente. Essa palavra kosmios define alguém honesto. Essa palavra utilizada por Paulo também define alguém que é decoroso. Platão define este perfil de comportamento como o cidadão que age tranquilamente, que ocupa o seu lugar devidamente e ordena os deveres que lhe incumbem com toda a responsabilidade. Meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo deseja para aqueles que seriam levantados na igreja como oficiais que cuidariam do governo da igreja. Mas o texto segue, e na lista das qualidades exigidas aqui pelo apóstolo, ainda encontramos a reivindicação de que o presbítero ele seja hospitaleiro, ou seja um amigo dos forasteiros. Meus queridos, nós podemos bem imaginar quão profundamente foi apreciada esta qualidade em um tempo em que virtualmente não existia esse sistema organizado que nós temos de hospedarias, não somente de hotéis, mas de pousadas. Imaginem só que as pessoas saíam de uma cidade para outra e não tinham de ser acolhidas. Imaginem só que muitos estavam chegando em lugares onde não havia pousadas, onde não havia hotéis, e que, vinculadas à igreja, aguardavam que esses oficiais as acolhessem em suas casas. É exatamente isso que o apóstolo exige como qualidade para aquele que quer, de fato, exercer essa função. Que a pessoa seja hospitaleira, ou seja, que seja amiga daquelas pessoas que estão transeuntes, vivendo de um lado para o outro, ou buscando em uma outra cidade algum tipo de negócio, e precisam então ser acolhidas por aqueles que estão exercendo essa função na igreja. Mas o apóstolo ainda destaca a necessidade dessa competência docente para o ofício. Ele afirma que o presbítero deve ser alguém apto para ensinar. Veja, pois é exatamente isso que o texto vai nos ensinar. Meus irmãos, ainda, porém, que todos os presbíteros devam ter esta capacidade, em certa medida, de modo que possam aconselhar aqueles que buscam seus conselhos. Alguns, no entanto, têm recebido talentos maiores, ou podemos dizer, diferente dos outros. Consequentemente, aqui nós percebemos uma distinção entre os presbíteros regentes e os presbíteros docentes. É importante pensarmos que nem todos aqueles que são levantados para o governo da igreja terão essa habilidade, já que nessa distinção de funções que a igreja presbiteriana do Brasil realiza, nós temos aqueles que têm o privilégio de frequentar os seminários, de terem a formação em teologia, para que exerça a docência e o ensino na igreja. Contudo, há também muitos presbíteros, regentes, oficiais, que ainda que sem o curso, têm habilidades e competências para o ensino. O que Paulo quer aqui é que aquele que está apto para o serviço, aquele que está se voluntariando para o serviço, tenha também essa competência do aconselhamento e do ensino, exatamente para que a igreja seja edificada e fortalecida. A sua carta a Tito, ele, de forma detalhada, chama a atenção acerca da necessidade dessa competência da docência, quando no capítulo 1, verso de número 9, disse: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer aqueles que estão contradizendo. Meus irmãos, de fato, nós precisamos de pensar que, à luz daquela passagem que Paulo recomenda a Timóteo, tanto a Tito
que o presbítero esteja apto para o ensino, que essa distinção nos dá clareza de que não há uma obrigação efetiva, de que todos tenham a mesma competência e a mesma qualidade. Contudo, nós precisamos de seguir na exposição do texto e nós vamos perceber que o apóstolo está advertindo aqueles irmãos e sobretudo a Timóteo que fosse criterioso na escolha, e agora ele vai dizer que é necessário também que o presbítero não seja avarento. Meus irmãos, a interpretação literal da passagem aqui é não amante do dinheiro. Meus queridos, o presbítero não deve ser um homem que esteja longe da atitude de Judas, ele deve ser um homem que deva estar longe da atitude de Judas, tanto fazendo enriquecer-se por meios desonestos, mas também deve estar longe, bem distante, de ter como meta principal na vida a aquisição de tesouros terrenos. O que se requer aqui é que mesmo quando os meios sejam honrados, deve-se ter cuidado, porque a igreja corre o risco de ficar abandonada desses governantes. É exatamente isso que o apóstolo afirma e chama a atenção de Timóteo, a fim de que tivesse critérios e cuidados para que aqueles que tinham inclinações para a riqueza, seja por meios ilícitos ou por meios lícitos, não fossem elencados no grupo. Mas o texto segue, meus irmãos, e nós vamos perceber, por fim, que o apóstolo vai falar a Paulo, a Timóteo, de que esse oficial deve ser alguém cordato, inimigo de contendas. Percebo então que a palavra utilizada no original para cordato significa desinclinado para a luta. Meus irmãos, a gente que poderíamos dizer é feliz agredindo a seus semelhantes em sua relação com eles. Mas o verdadeiro líder cristão, devemos dizer, não deseja nada tanto com a paz ao seu próximo. A ideia aqui está implícita é de que alguém possa ser conciliador. Para esse ofício, a conciliação ela será sempre exigida. Obviamente, meus irmãos, que esta paz aqui exigida pelo apóstolo não pode ser construída em detrimento da verdade, como afirmou o grande reformador Martinho Lutero. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Meus irmãos, os presbíteros e pastores devem ser pacificadores, sem contudo negociarem qualquer princípio e valores que são absolutos, irrefutáveis e imutáveis. Daí, então, não há coisas que não estão na mesa da negociação. Meus irmãos queridos, nós iniciamos a exposição desta mensagem, definindo qualidades e responsabilidades que devem fazer parte da vida e do caráter de um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu quero concluir destacando a responsabilidade que toda a igreja deve ter na escolha dos seus representantes. Para tanto, meus irmãos, eu quero destacar inicialmente algumas razões pelas quais alguém não deve atribuir um voto a uma pessoa, o que definiremos aqui como uma motivação equivocada. A primeira motivação equivocada que alguém pode ter para atribuir um voto a alguém é aquela declaração de que eu vou votar porque é meu parente. Meus irmãos, o voto consanguíneo pode ser de fato uma tragédia para uma igreja. Muito embora a consanguinidade possa contribuir, já que não existe nenhum lugar melhor do que a casa de alguém para conhecermos quem de fato elas são, esta motivação, se levada a termo como apenas uma, ela será de fato equivocada. Então não se deve votar apenas porque alguém tem uma relação de consanguinidade. Esse é o primeiro ensino, essa é a primeira motivação equivocada. Mas há uma segunda motivação que nós devemos dizer
que é equivocada. Há pessoas que dizem que vai votar porque alguém vai ser representante da sua sociedade. É a igreja que se une porque quer um representante no sentido da UCP. É a igreja que se une na sua agremiação, na UPA, e que diz, vamos votar em fulano porque é o candidato da UPA. É alguém que está fazendo movimento para que haja um candidato da SAF, da UPH ou da OMP. Meus irmãos, essa motivação é equivocada, porque o oficial da igreja, o presbítero regente, ele deve ser o representante de todo o rebanho. Ele precisa cuidar dos interesses da casa de Deus como um todo, e ele não pode estar assentado no conselho, cuidando do interesse de qualquer sociedade que seja. Então esta é de fato a motivação, ou a segunda motivação equivocada para se atribuir um voto. Mas há uma terceira motivação equivocada, e algumas pessoas chegam a dizer, eu vou votar porque o meu candidato tem uma condição econômica sadia e vai ajudar a minha igreja. Meus irmãos, esta é outra motivação equivocada. Devemos lembrar que ninguém tendo condição econômica favorável precisa ser ordenado como presbítero da igreja para contribuir financeiramente. Quando o coração é voluntário, quando a riqueza está a serviço do reino, ninguém precisa ser conduzido a um oficialato para dedicar-se, para doar-se, para entregar aquilo que Deus, por sua generosidade e bondade, colocou na sua conta bancária. Então, essa também é uma outra motivação equivocada. Mas bem, há ainda mais duas motivações equivocadas pelas quais alguém pode resolver atribuir o seu voto. E a quarta delas é que alguém pode dizer, eu vou votar nesse candidato porque a sua formação intelectual é compatível com o nível de cultura que o cargo exige, e isso fará muita diferença no conselho da igreja. Meus irmãos, conhecimento, seja filosófico ou científico, são de fato importantes e de fato podem facilitar as resoluções das demandas administrativas que uma igreja tem. Contudo, não pode ser a única razão para definir um voto. Devemos lembrar que conhecimento sem piedade, antes de facilitar, muitas vezes dificulta a resolução das demandas. Por isso, não se deve atribuir um voto também por causa do nível intelectual de uma pessoa, muito embora isso seja muito importante. Mas, por fim, eu vou votar no meu candidato, porque ele faz parte de uma família de presbiterianos e ele é a quinta geração de presbiterianos. Meus irmãos, isso tem sido muito comum, uma sucessão hierárquica na igreja, e as pessoas vão simplesmente votando no pai, no filho, no neto e no bisneto, simplesmente porque há uma relação de serviço prestado. Meus queridos, isso é um fator positivo, nós devemos dizer que a tradição, que o conhecimento da instituição e que um lar cristão avantajado nos seus valores possa contribuir. Mas esta não pode também ser uma motivação isolada, vou votar apenas por isso. Devemos lembrar daquelas experiências de Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, gente que estava envolvida no sacerdócio no passado, mas que o coração estava distante do Senhor. Por isso, nós devemos considerar essas 5 motivações equivocadas e não votar segundo o padrão de cada uma isoladamente. Mas então você deve me perguntar, mas pastor, quais devem ser as motivações corretas para atribuir um voto a alguém? Meus queridos, a primeira motivação correta para você eleger um oficial na sua igreja é aquele compromisso que você tem de que você vai votar porque você entende a importância desse momento e você está constantemente na sua casa orando por isso. É muito comum, muitas vezes, nós orarmos pelas eleições municipais
É muito comum, muitas vezes, nós orarmos pelas eleições estaduais e colocarmos na agenda de oração da igreja um momento de oração por essas eleições. Contudo, o que se vê muitas vezes é que a igreja não está atenta para a necessidade de oração, já que esse é um momento muito importante. Então, para que o seu voto seja consciente, para que você tenha clareza, para que você tenha definições de quem de fato você deve atribuir o seu voto, você precisa dobrar os seus joelhos em casa, compreender a importância desse momento na sua igreja e pedir a Deus: Senhor, me ajuda a escolher bem. E foi assim no passado. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 14, verso do 21 ao 23, você vai ver. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja agora, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, a primeira motivação correta que você terá para votar é você começar a partir de hoje a orar por isso, pedir a orientação de Deus, todos os dias que você estiver na sua casa, seu momento de oração, suplicar a Deus que Ele lhe mostre a quem de fato você deve atribuir o seu voto. Então, a primeira motivação correta é a oração. Nós precisamos de orar por isso. Esse deve ser o nosso papel. Mas há uma segunda motivação correta. E esta motivação é importante. Deve ser avaliada e deve ser buscada. Veja, alguém pode dizer: pastor, eu vou votar porque eu me sinto representado no conselho da igreja, porque compreendo que o meu candidato zela pelo interesse da minha igreja. Então, esta é a segunda motivação correta. É o voto de alguém que compreende que, de fato, aquela pessoa vai lutar pelos interesses da comunidade. É importante nós pensarmos nisso, meus irmãos, e vejam que esta coisa de interesse pela igreja é de fato o lugar onde haverá uma ressonância para outros aspectos da sociedade. É importante nós pensarmos que o compromisso, ainda que não deva ser com a igreja local, mas antes com o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, é na sala do conselho, nos interesses da comunidade, que as coisas começam a se processar e há uma ressonância para outros lugares. Então, a segunda motivação correta é a identificação do perfil de comportamento de um homem que de fato esteja interessado no bem-estar da igreja, naquilo que a igreja tem como prioridade. Mas há um terceiro aspecto, meus irmãos, que nós devemos destacar com motivação correta. Eu vou votar, de fato, porque o meu candidato tem uma vida e família ajustadas aos padrões do que o texto bíblico exige. Nós ouvimos agora, pela manhã, uma exposição de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o 7. E aqui agora nos vem mais esta exigência. É necessário que o voto contemple também não somente a pessoa, mas a sua família. É necessário pensar se de fato a família daquele homem está ajustada aos padrões daquilo que o texto das pastorais estabelece. Meus irmãos, é isso, exatamente isso, que o apóstolo vai afirmar. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, agora nos versos 4 e 5, ele diz: e que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Meus queridos, esta de fato é uma motivação que nós precisamos levar em consideração, porque a família de alguém tem de fato implicações no seu comportamento e no seu estado emocional e espiritual. Se o sujeito ele não está apto a cuidar da casa dele, não poderá estar apto para cuidar da igreja de Deus. E o exemplo aqui é do menor para o maior. Se você não consegue cuidar de uma pequena família, como você vai conseguir cuidar de uma grande família, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Então Paulo não somente qualifica o sujeito pelo seu perfil de comportamento, mas ele leva em consideração também a relação que ele tem com a sua esposa, ele leva em relação também a relação que ele tem de autoridade sobre a vida dos seus filhos. Meus queridos, nós ainda devemos destacar que de fato há outras motivações que devem ser levadas em considerações, as chamadas motivações corretas. E por fim, eu vou votar nesse homem, porque além de ser uma bênção na igreja, ele deve desfrutar também do bom testemunho dos de fora. Paulo encerra exatamente essa declaração de um perfil de comportamento, de caráter de alguém que vai ser o governante de uma igreja, levando em consideração seu perfil como pessoa, seu perfil como família e seu testemunho cristão na sociedade. Veja como isso é complexo. E o texto se encerra exatamente nos dizendo isso. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Meus irmãos queridos, nós queremos encerrar a exposição desse texto, ainda lendo o que diz a nossa Constituição, lá no capítulo 51, quando trata das competências do presbítero. E a Constituição da IPB diz: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. A minha oração e súplica é que a igreja compreenda que a sua saúde, que a sua vitalidade passa por aqueles que a governam. Por isso, nós não devemos tratar de somenos um momento tão importante na história da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso. Eleições para oficiais, tanto presbíteros quanto diáconos, é coisa séria, que deve ser levada a séria e que deve ser o produto do desejo das nossas orações e súplicas a Deus. E eu peço ao Senhor que, por sua graça e bondade, aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé. Vamos orar, encerrar o culto nessa manhã. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso Redentor e Supremo Pastor, é por Ele que nos achegamos a Ti, depois de ouvirmos a Tua palavra, e sabermos da gravidade, da importância de uma eleição para oficiais em uma igreja. Nós reconhecemos, meu Senhor, que as exigências são grandes, elas são graves, e exigem não somente dos homens, estejam adequados enquanto pessoas a este padrão de comportamento, mas exige também da igreja, que tenha discernimento, sensibilidade, espiritualidade, que compreenda que é pelo voto que as coisas se resolvem, já que nós vivemos um sistema representativo e democrático. Meu Deus, em nome de Jesus,
Dá capacidade aos homens desta igreja a estarem aliados, afinados com aquilo que Paulo exigiu de Timóteo para levantar líderes àquela igreja. Dá também, meu Senhor, a nós, enquanto teu povo, o desejo de oração, para que este momento seja de fato um momento em que o Senhor Jesus, o pastor por excelência, levante homens que tenham o perfil desse comportamento, que queiram de fato desenvolver os papéis nas competências que foram lidas e expostas nessa passagem. Que suas famílias sejam referências também, Senhor, que sejam testemunhos, bons testemunhos na sociedade, para que Cristo em tudo seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Muito bem. Alguns avisos importantes. Eu não vou apresentar o Almizinho com a turminha que está ali, como visitantes, porque eles são do nosso meio, não é? Dizer para você, Almir, que nós oramos muito pelo seu pai, viu? Louvamos a Deus